Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com você e com toda a sua casa. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Luz do Mundo. E eu já quero pedir a você, que já faz parte dessa família, que não esqueça de deixar o seu like e o seu comentário logo mais aqui abaixo. Se você está aqui pela primeira vez, faça a sua inscrição no nosso canal de forma totalmente gratuita. Deixe também o seu like, ative o sininho de notificações e deixe também o seu comentário. Dessa forma, você estará contribuindo para o crescimento desse canal e a palavra que aqui nós pregamos, a palavra de Cristo, será levada a muito mais pessoas e muito mais famílias serão alcançadas por esta palavra. Eu sou o presbítero Adailton e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu te convido a meditar comigo na palavra do Senhor, que está no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 16, a partir do versículo 17. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Meus queridos irmãos, nessa oportunidade eu gostaria de falar com vocês sobre 3 características que identificam a Igreja de Cristo aqui na terra. E qual a importância de sabermos disso? É muito importante porque no mundo em que nós vivemos, nesse mundo conturbado, nesse mundo confuso, também no campo religioso há muita confusão, há muitas incertezas, e as pessoas que de repente estão procurando conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho, elas não sabem em qual igreja elas vão servir ao Senhor. Elas não sabem em qual igreja elas vão tomar a decisão de servir a Deus. E por causa dessas questões, as pessoas acabam ficando cheias de incertezas e de insegurança em relação à própria igreja. Mas a palavra de Cristo, ela vai sanar essa questão, ela vai sanar essa dúvida. O próprio Jesus nos traz nesse texto aqui 3 características. Ele nos fala de 3 nesse texto que vão revelar, que vão identificar a verdadeira igreja, ou seja, a Igreja de Cristo. E a primeira característica que nós aprendemos aqui, que o Senhor Jesus nos mostra, é que a Igreja de Jesus, ela está edificada, ela está construída na pessoa do próprio Jesus. No versículo de número 18, Jesus ele diz para Pedro: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nesse texto, Jesus está se referindo a ele próprio e não a Pedro, porque muitas pessoas acreditam que Jesus estava falando de Pedro, que Pedro seria a pedra na qual a igreja está sendo edificada. Mas Jesus está falando dele próprio. Não poderia, em hipótese alguma, Jesus está falando de Pedro, porque Pedro foi homem como eu e você. Pedro foi sujeito ao pecado, aos erros e às faltas do mesmo jeito que nós também somos sujeitos ou estamos sujeitos. A Bíblia diz que Pedro, ele negou a Jesus por 3 vezes. A Bíblia diz que Pedro, ele agiu com violência quando ele pegou uma espada e cortou a orelha de um soldado. A palavra do Senhor diz que Pedro seguia Jesus de longe. Pedro também foi aquele que, num certo momento, reprovou as obras de Jesus. Quando Jesus afirmava para ele que essas coisas deveriam acontecer, ele disse que de forma alguma essas coisas iriam acontecer. Então Pedro estava sujeito aos mesmos erros, às mesmas falhas, às mesmas tentações que eu e você também estamos sujeitos a passar. Porque Pedro também foi homem, Pedro também foi pecador e estava sujeito ao pecado. Uma igreja que está alicerçada no homem, fundamentada no homem, é uma igreja que está fadada ao fracasso,
à destruição, à desilusão e até mesmo ao seu fim. Mas a palavra do Senhor nos diz, o próprio Pedro vai dizer em Atos capítulo 4 e o versículo de número 11, o próprio Pedro fala isso: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Então nós vemos aqui o próprio Pedro, agora cheio do Espírito Santo, transformado pelo poder de Deus, ele diz que ele não é a pedra, mas o próprio Jesus é a pedra na qual a igreja do Senhor está sendo construída, está sendo edificada. E o apóstolo Paulo também nos diz, no livro de Efésios, ou na carta aos Efésios, no capítulo 2, versículos 20 e 21, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Versículo 22, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então a própria palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, vão mostrar em várias passagens que Jesus é a pedra na qual a igreja está sendo edificada. Como ele mesmo diz aqui no capítulo 16 de São Mateus, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Nesse versículo aqui, nós podemos compreender e entender até mesmo através do emprego do pronome demonstrativo que Jesus utiliza. Jesus utiliza o pronome demonstrativo esta para referir-se à pedra. Em que momento nós podemos utilizar o pronome demonstrativo esta, este, essa ou esse? Quando eu vou dar um exemplo de uma caneta que eu tenho aqui na minha mão. Quando eu emprego o pronome demonstrativo esta caneta, eu só posso utilizar esse pronome quando o objeto está sob o meu poder ou muito próximo de mim. Então eu vou falar esta caneta é de cor preta e branca. Se a caneta estivesse bem distante de mim, eu iria falar essa caneta é de cor preta e branca. Então quando Jesus utiliza o pronome esta pedra, ele está falando exatamente da pessoa dele. A igreja do Senhor Jesus, ela não está fundamentada, edificada no pastor, no presbítero, no apóstolo, no diácono, em qualquer autoridade da igreja, porque estas autoridades também são constituídas por homens que também são sujeitos ao erro, que também são sujeitos ao fracasso e ao pecado. Então a igreja do Senhor Jesus, essa é uma das marcas da verdadeira igreja. A igreja de Cristo, ela está alicerçada, fundamentada, construída na pedra que é o próprio Jesus. Mas nós vemos aqui também uma segunda característica que o próprio Jesus vai mostrar em relação à sua igreja. No versículo ainda de número 18, ele vai dizer no final: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que Jesus está mostrando é que a igreja dele não é uma igreja fraca, não é uma igreja limitada, não é uma igreja que está sujeita ao maligno, mas pelo contrário, é uma igreja poderosa, é uma igreja invencível e indestrutível. Quando nós analisamos a história do povo de Deus, a história da igreja desde o seu começo, é verdade que muitos irmãos morreram por amor a Cristo. Muito sangue foi derramado por amor ao reino, por amor ao evangelho e por amor às almas que viriam a ser salvas pelo sangue de Jesus. Muitos tiveram seus corpos queimados, muitos homens e mulheres de Deus foram sacrificados, tiveram seu sangue derramado. Mas a pergunta que fica: a igreja deixou de existir com toda a perseguição e com todos os mártires que existiram? De forma alguma. A igreja continua até hoje, continua atuante, continua pregando o evangelho, continua glorificando o nome do Senhor aqui na terra, e assim vai acontecer até que Jesus volte. Então a igreja de Jesus é uma igreja poderosa. Jamais essa igreja será vencida por ninguém, e muito menos pelo maligno, pois Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, cabe a mim e a você avaliarmos que tipo de igreja somos nós, que é a igreja constituída por homens e mulheres, por
por pecadores que se arrependeram e que deixaram suas práticas ilícitas e hoje lutam contra o pecado e vivem para a glória de Deus. Mas a pergunta é: você tem sido vencido ou você tem vencido? Porque a igreja de Cristo não pode ser vencida. A igreja de Cristo, ela é invencível. Se você tem sido vencido, se você tem sido vencida pelo pecado, pelas tentações, pelas coisas dessa vida, pelas seduções do mundo, avalie a sua vida, porque você não está apresentando característica de igreja de Cristo. E por fim, Jesus também vai dizer no versículo de número 19, que esta igreja ela tem autoridade nos céus e na terra. Autoridade para fazer e desfazer. Autoridade para ligar e desligar. Para abrir as portas dos céus e também para fechar. Observe o versículo 19 que Jesus diz para esta igreja: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Não é a chave de qualquer coisa. Não é a chave de um apartamento. Não é a chave de um depósito. Não é a chave de uma empresa. Mas é a chave do reino dos céus. A igreja é a única instituição na terra que tem essa autoridade, que tem esse poder e que detém as chaves do reino dos céus. A igreja ela pode abrir e ela pode fechar. Em que circunstância? A igreja é o canal, a igreja é o meio pelo qual alguém pode entrar no reino de Deus. É claro, por meio de Jesus, mas é a igreja que apresenta Cristo. É a igreja que recebeu esta missão e este privilégio de pregar o evangelho, de anunciar a Cristo. Então a igreja ela tem as chaves. Quando alguém, por meio da igreja, ela se chega para Cristo, ela se arrepende, ela entrega a sua vida para Cristo, isso significa que as portas do reino dos céus foram abertas pela igreja para esta pessoa que se arrependeu. Da mesma forma, a igreja também pode fechar. Quando alguém que se diz ser cristão e que já faz parte da família cristã, mas ela não vive de acordo com os princípios de Cristo, de acordo com os princípios e diretrizes do reino de Deus, então a igreja pode disciplinar essa pessoa, e esta pessoa que não se arrepende, que continua no erro, ela pode ser desligada pela igreja. Ela pode até conviver ali no meio da igreja, fazer parte da vida comum, da vida material da igreja. No entanto, espiritualmente, a igreja tem o poder de desligar esta pessoa do reino, assim como tem o poder de ligar. Então a conclusão que nós tiramos é que a igreja de Cristo ela não é uma igreja qualquer. A igreja de Cristo ela está edificada em Jesus, construída unicamente em Jesus. A igreja de Cristo ela tem todo o poder contra o inferno e contra todo o pecado. A igreja de Cristo tem autoridade para ligar na terra e ligar nos céus, desligar na terra e também desligar nos céus. Então, se você de repente encontra-se afastado da igreja, ou você ainda não tomou a decisão, procura uma igreja que tenha essas características. Uma igreja que está edificada em Cristo. Uma igreja que tem o poder de Cristo. E uma igreja que tem a autoridade de Cristo. Porque a igreja é que detém a autoridade e o poder para abrir as portas dos céus. Se você, infelizmente, ainda está fora da igreja, eu te aconselho a correr para uma igreja séria, uma igreja verdadeira, que prega o evangelho genuíno, porque você corre sérios riscos de não poder adentrar ao reino dos céus. Deus te abençoe e receba essa palavra em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, abençoa essa pessoa que está do outro lado, faz ela compreender, meu Deus, que a tua igreja é uma igreja que está edificada não no apóstolo, não no presbítero, não no bispo, não nas autoridades terrenas, mas a tua igreja está alicerçada em Cristo Jesus, que é a pedra, é a rocha na qual está construída a tua igreja. Faz ela entender, Pai, que a tua igreja é a única instituição que tem o poder de vencer o inferno e toda obra do maligno. A tua igreja é a única instituição que também tem autoridade para abrir e fechar o reino dos céus. Meu Deus, toca no coração dessa pessoa, fortalece. Meu Senhor, reveste ela de graça e de poder, que ela venha se arrepender, que ela venha se humilhar e se entregar, se render aos pés do Senhor Jesus, e ela procure, através de uma igreja verdadeira, se chegar até o Senhor, em nome de Jesus.
Deus abençoe e até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.